Nesse vídeo você vai aprender a utilizar uma inteligência artificial no Delphi sem nenhuma internet. Tudo bem, desenvolvedor? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Jefferson e faz um tempo de fato que não vem vídeo para o canal, mas não quero entrar nesse detalhe. Vamos focar no conteúdo aqui que é mais importante, beleza? Então, a gente vai estar utilizando uma inteligência artificial aqui no Delphi, a gente vai estar manipulando essa inteligência artificial através da API, tá? E tudo isso a gente não vai precisar utilizar a internet para poder fazer as consultas, as requisições, tá? Tudo vai ser feito localmente, tá? Eu vou estar te mostrando passo a passo de como é que faz isso, tá? Primeira coisa, você vai precisar entrar no site dos modelos em questão, tá? E o nome do site é esse aqui, ó, olama.com, tá? Você vai estar entrando nesse site, o link vai estar na descrição desse vídeo. E embora eu esteja utilizando o Linux aqui nesse vídeo, ele tem versões para todos os sistemas, tá? Para Mac, para Linux e para Windows, tá? Embora para Windows aqui esteja em versão preview, vamos colocar beta, tá? Mas funciona no Windows perfeitamente, pode ficar tranquilo com relação a isso, tá ok? Você vai estar clicando em download, no caso aqui o Windows, como eu mencionei aqui, ó, ele requer o Windows 10 ou superior. Também funciona com o Windows Server, tá? Se você de repente quer separar uma máquina para isso, também funciona via Docker, tá? Se você quiser também fazer a instalação via Docker, você pode fazer também. No meu caso, eu fiz essa instalação via Docker no meu ambiente aqui, tá? E todos esses detalhes de formatos de instalação eu vou estar deixando para bem final desse vídeo aqui. Então, se você quer pegar todo esse conteúdo de como fazer essa integração, você vai precisar assistir o vídeo completo, beleza? Então, escolhe o teu sistema, faz a instalação conforme o sistema requer, né? Se for Windows, vai ser aquele next, avança, avança, avança. Se for Linux, você vai estar utilizando essa linha de código aqui. Inclusive, eu utilizei o terminal aqui, então eu fiz a instalação aqui. Eu tenho uma placa de vídeo nessa máquina, então ele já aproveitou e já instalou aqui as informações aqui de placa de vídeo, tá? E se você tem Mac, você faz a instalação aí no Mac, beleza? Então, feito a instalação aqui, o segundo passo é você ir atrás dos modelos de inteligência artificial para que você possa ter disponível para utilizar, ok? Porque aqui nós fizemos o download da ferramenta, é aquela que vai estar gerenciando toda a arquitetura e gerenciamento do modelo para que ele possa funcionar na tua máquina localmente, tá? Segundo passo agora é você baixar o modelo para que ele possa se comunicar com você, vamos colocar assim, tá? Então, ainda no site, depois que você fez o download e você instalou, vamos aqui em modelos, tá? Aqui tem sim, né? Para você criar uma conta, mas não precisa, tá? Você pode seguir esses passos aqui tranquilamente. Vou aqui em modelos. E aqui em modelos ele vai estar dando para você diversas inteligências aí que a internet disponibiliza, né? Que são já conhecidos, inclusive. Tem o Llama 3.2, tem o Llama, né? Que é disponibilizado pela Meta, né? Que é dona hoje do Facebook e do Instagram e do WhatsApp, tá? Temos também a Gema, que é o Gemima, né? Que é da Google. Temos o Qwen aqui, que é do Alibaba. E vários outros aí, modelos que você pode estar baixando. Alguns maiores do que outros, tá? E você escolhe aí a que você quiser utilizar, tá? Eu escolhi uma em questão para esse vídeo que foi esse Qwen 2.5, tá? E quando você clica nesse modelo, você vai perceber que vários modelos aqui possuem uma tagzinha, né, para dizer aqui os tipos de versões que estão disponíveis para download, tá? Então, eu baixei aqui uma inteligência muito pequena, tá? Eu baixei aqui essa aqui que tem poucas instruções, no caso tem 0.5 bilhões de instruções, né, pequenas entre aspas, né? Então, você escolhe aí o modelo que você quer. Quando você clica em uma das opções, você pode escolher aqui, ó, qual é o tipo que você quer. Se você quer a mais recente, você pode colocar essa aqui, ó. No caso aqui dessa Qwen 2.5, a mais recente é a de 7 bilhões. Provavelmente aqui foi a recém-atualizada, né? No meu caso, eu baixei o 0.5, tá? Então, para você baixar, como é que você faz para você baixar? Você abre o teu terminal do Windows e digita isso aqui, ó. Ele automaticamente vai estar baixando essa inteligência e já vai estar executando, ok? Então, você digita o comando aqui, escolhe aqui o tipo que você quer, roda esse comando no teu terminal e a inteligência já vai estar carregando todos os parâmetros que ela precisa para funcionar, tá? Então,
No meu caso em questão, eu utilizei via Docker, tá? Então, eu vou estar abrindo aqui somente o meu terminal para eu mostrar para vocês como é que funciona, tá? Eu simplesmente digitei aqui esse comando que é um pouco mais diferenciado, somente com esse acréscimo aqui, mas eu baixei, na verdade, minto eu utilizei esse comando aqui, justamente a mesma coisa que aquele outro lá do exemplo, só apagar aqui para vocês perceberem que é a mesma coisa, tá? A única diferença em questão foi que eu não estou utilizando o Llama ou o Gemma, eu estou utilizando essa inteligência em questão, que é o Gwen 2.5, e aqui e depois dos dois pontos aqui eu estou dizendo que eu quero essa versão específica, que é a 0.5b, ok? Que é a mesma coisa desse aqui, ó. Se eu selecionar aqui o 0.5b, ele vai dar justamente para mim o mesmo comando que tenho aqui, é o mesmo comando que eu tenho aqui. Tranquilo? Para você, se você utilizou o run, o Llama run, então a inteligência já baixou, então você vai tá aparecendo no teu terminal todos esses status aqui de download e em seguida ele vai estar com um prompt para você de fato já conversar com a inteligência já no terminal, ok? Então, por exemplo, se eu for rodar aqui a inteligência para vocês, ele vai estar carregando aqui algumas instruções. Esse processo aqui de conversar com a inteligência pode demorar um pouco, vai depender muito da máquina em questão que você está rodando. Se tua máquina for boa, tiver aí 16 GB de memória RAM, 32 GB de memória RAM, de preferência, se tiver uma placa de vídeo, vai estar acelerando muito o processo de conversação com a inteligência, mesmo no terminal, certo? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, olá, e der um enter, ele vai estar processando aqui, tá? E de fato aqui vai estar lento sim, porque a máquina em questão que eu estou utilizando aqui, uma outra máquina com acesso remoto, estou utilizando um outro IP, um outro computador que está na minha mesma rede. Essa máquina em questão, ela tem 16 GB de memória RAM, mas não tem placa de vídeo. O processador, embora seja um i7, ele não tem placa de vídeo, então vocês estão percebendo que a inteligência ela está digitando aqui no meu terminal e é a própria inteligência já respondendo o diálogo que você fez anteriormente, tá? Então, o teu servidor, a máquina em questão que está processando isso, ela precisa ser rápida caso você queira uma resposta rápida, tá? Então, placa de vídeo vai ser um diferencial, porque ele vai estar utilizando renderização por GPU, então vai estar ajudando muito você nesse quesito, tá? E quanto mais memória RAM alocada e disponível no teu sistema, também vai estar ajudando nesse processo, beleza? Então ele respondeu aqui para mim, ó. E se eu quiser continuar a conversa, eu posso continuar digitando aqui, dando um enter, ele vai estar processando novas respostas. Se eu quiser cancelar e sair da conversação, eu digito aqui um /by e ele encerra a conversação e já tira a memória que estava alocada para a inteligência artificial. Beleza? Então, maravilha. Baixamos a inteligência. Já está configurada. Eu já consigo ter acesso a ela via terminal. Maravilha. Então, como eu estou com a máquina separada aqui, é até bom você testar aí na tua máquina para ver se de fato ela está funcionando. Que é o seguinte, tá? Eu vou aqui no meu navegador e eu vou aqui fazer um get para aqui a gente já está trabalhando com IP, tá? Então, deixa eu abrir aqui uma nova aba porque aquela estava aberta. A partir de agora a gente vai estar checando via IP se a inteligência artificial ela já está pronta para ser utilizada, ok? Então nesse caso você vai estar utilizando inicialmente o IP de onde você instalou. Se você instalou localmente, então você utiliza o localhost ou 127.0.0.1. Você já conhece esse esquema. Agora, se você está utilizando uma máquina externa, mesmo na tua LAN, mesmo na tua rede local, mas é uma máquina que está externamente, então nesse caso, você vai precisar digitar aí o IP da máquina, ok? No meu caso aqui é esse IP aqui, ó, 192.168.0.5. Em seguida você digita a porta. Essa ferramenta em questão, ela utiliza a porta 11434 e eu estou utilizando uma tag aqui, API Tags, porque aqui na documentação ele me informa, ele me dá uma resposta aqui, deixa eu pegar aqui, ele me dá aqui, isso aqui é a documentação aqui, que vai estar me dando todos os modelos que estão listados localmente. No caso, é uma requisição GET, né? Então é uma requisição mais rápida, né? Para você saber se de fato você consegue estabelecer uma comunicação com a inteligência localmente, beleza? Então eu vou dar um enter aqui, ó.
E ele já me trouxe aqui a resposta. Os modelos, se você tivesse mais de um modelo, ele listaria aqui também, tá? Então o modelo único que eu tenho aqui é esse aqui, então ele trouxe o nome do modelo, o tamanho dele, né? Enfim, o tamanho também, então todas as informações modificadas em quando, todas as informações pertinentes a esse modelo. Maravilha? Então, tendo essa resposta, eu já consigo ter uma noção de que eu consigo ter uma comunicação direta já com a minha inteligência artificial localmente. Isso sem utilizar a internet, tá? Aqui a comunicação ela tá local. Maravilha? Ok. Então, como é que eu faço agora para abrir o Delphi e de fato a gente começar a ter essa comunicação? Bom, existem várias formas aqui. Aqui tá toda a documentação, vou estar deixando na descrição desse vídeo. E vamos iniciar aqui uma primeira conversação, tá? Beleza, eu tô com o meu Delphi aqui, eu tô com um projeto vazio, tá? Tô aqui com VCL, tá? E aqui a gente vai estar trabalhando com requisições. Então, vai muito da ferramenta que você quer utilizar para fazer requisições, porque são requisições GET e POST, tá? Então, você pode utilizar o Hash Debugger do próprio Delphi que é nativo, você pode utilizar de repente o IDE HTTP, se você conseguir configurar ele da forma correta, né? Porque o IDE HTTP às vezes exige que você tenha aí uma DLL em CSL, uma boa configuração. Então, se você está mais acostumado a utilizar o IDE HTTP, utiliza, porque você vai estar utilizando requisições GET e POST. Existem também bibliotecas, as bibliotecas do Request for Delphi, né? Então, é uma biblioteca muito bacana. Então, você pode utilizar ela também, que foi baseada na ferramenta Express, né, do Node.js, se não me engano. Então, existe hoje uma lacuna de ferramenta que você pode estar utilizando para fazer requisições GET e POST, ok? No meu caso aqui, como é um exemplo mais básico, então eu vou aqui na ferramenta Tools do próprio Delphi, eu vou estar abrindo a ferramenta Hash Debugger, que é uma ferramenta nativa, e eu posso utilizar aqui sem nenhum problema, tá? No caso, a gente vai estar trabalhando aqui com post e get, né? Você envia um post e recebe um get, tá? Aqui na própria documentação, ele tem uma coisa muito bacana, né? Já tem um exemplo para mim. Então eu vou simplesmente pegar aqui, ó, essa requisição aqui. Vou voltar para o meu Delphi aqui, ó, colocar post, ó. Vamos ver se funciona. Eu coloquei aqui, eu vou mudar aqui o meu application JSON e vou simplesmente voltar aqui, ó, e copiar aqui esse exemplo aqui de um JSON, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Só que a diferença aqui é que eu vou estar mudando o modelo que eu vou estar utilizando. Aqui eu vou estar utilizando o modelo que eu baixei. Que no caso aqui é esse aqui, ó. Gwen 2.5 2.0.5b. Então eu vou simplesmente alterar aqui, ó. Maravilha? E aqui vai ser a pergunta em questão que você vai estar fazendo a inteligência. Então eu vou colocar aqui um olá. Simplesmente. E detalhe, tá? Aqui não é localhost. No meu caso, se você instalou na tua máquina local, vai ser localhost. Mas no meu caso aqui, ela não é. No caso é 192.68.0.5. E é essa porta mesmo. Vamos ver se eu consigo ter alguma resposta aqui. Então ele está trabalhando aqui, tá? Eu consigo aqui ter um certo monitoramento da minha máquina através dessa ferramenta aqui. Então eu consigo saber se ela de fato está trabalhando ou se não está. Aparentemente ela está normal aqui. Beleza, então eu fiz uma pergunta para a inteligência aqui. Vocês percebem que o CPU aqui está processando a informação aqui, ó, ele está sendo usado. A memória aqui ela também está sendo usada. Então vamos ver se eu consigo alguma resposta aqui. Olha só que bacana, o Hashbug terminou o processo aqui. Vamos ver aqui se no body ele me deu alguma resposta. Olha só que bacana, vocês perceberam que se você trabalhou um pouco com o ChatGPT na parte de API, você percebe que o ChatGPT ele responde, ele quebra as palavras, né? Então se você perceber aqui, ó, pela resposta que ele deu, ele respondeu de fato, só que ele veio com a resposta toda quebrada. Ó. Como é que eu faço para que ele não venha essa resposta quebrada? Eu quero que ele venha a resposta indexada em uma única resposta. Existe forma de fazer isso também. Vamos ver aqui, ó. Para eu trazer essa resposta que não seja quebrada, eu simplesmente faço o seguinte, tá? Eu vou colocar mais uma propriedade aqui chamada string, tá? String false. Ou seja, eu não quero que ele extrima uma
uma resposta em vários momentos, né? Eu quero que ele simplesmente me traga a resposta de forma direta, né? Então vamos ver se funciona aqui. Eu vou fazer uma nova requisição e vamos aguardar que ele trabalhe nessa resposta. Bom, gente, é o seguinte, eu estou fazendo alguns testes aqui no HashDebug, algumas coisas não funcionaram como eu gostaria como eu gostaria que funcionasse, né? Então, o que eu fiz? Eu fechei aqui o HashDebug e construí aqui uma requisição utilizando o hash request, que é esse carinha aqui, né? Vocês conhecem muito bem. Então instalem no seu Delphi, é muito bacana de utilizar. Maravilha? Então o que eu fiz aqui? Eu tenho aqui 3 componentes, um edit, um botão e um memo, beleza? Então o que eu fiz aqui? Quando o usuário digitar uma pergunta, no caso em questão, ele vai para esse memo, como usuário, 2 barras e o conteúdo da pergunta que ele digitou. Ele faz a requisição e depois ele coloca essa informação aqui no nosso memo, beleza? Só um detalhe para quem for utilizar aqui esse componente, tá? Como eu estou utilizando aqui, a minha máquina servidor não é tão boa assim, tá? Então leva um tempo para que ele dê a resposta, tá? E esse tempo, ele demora alguns minutinhos, tá? Então, eu coloquei um timeout aqui, porque é o seguinte, se a rotina perceber que está demorando muito, ele vai dar timeout, tá? Então, você não vai ter a resposta da inteligência, tá? Então, isso aqui é um exemplo, nesse caso aqui, para que ele não dê timeout, tá? Então, ele vai estar dando uma resposta para mim. E mais um detalhe, tá? Ele vai estar vindo em formato de JSON e ele vai estar vindo muitas informações indexadas à resposta, tá? Por exemplo, ele vai vir com esse tipo de resposta aqui, ó. Ele vai vir com essas informações aqui. Ele vai vir o modelo que está respondendo, quem criou a resposta dele, tá? Então, essa resposta aqui é uma resposta em JSON e para você não, obviamente, exibir todas essas informações, você vai ter que fazer a tratativa do JSON, beleza? Então, eu vou rodar a aplicação aqui para vocês verem funcionando, tá? Mas ele não tem tratativa de JSON, é um tipo de coisa que a gente pode fazer em um outro vídeo, beleza? Mas você que sabe tratar o JSON, trata de uma forma bonitinha para que ele venha com a resposta correta para você, beleza? Então eu estou aqui na minha aplicação, vou colocar um olá aqui, vou colocar um oi, uma resposta mais fácil, né? Oi. Então eu enviei aqui, ele já trouxe para o meu memo e a aplicação travou aqui, obviamente, porque ele está processando a informação. O que é bacana de você utilizar, eu coloquei até no comentário aqui, que você pode utilizar um create anonymous thread, né? Porque a resposta ela vai ser subdividida em um núcleo, né, do teu processador. Ele vai dividir, vai ficar em segundo plano e você pode criar uma rotina para ficar aguardando essa resposta, tá? Então você pode colocar, sei lá, uma animação na tela, alguma coisa nesse sentido, tá? Para confirmarmos de que de fato essa resposta aqui está sendo processada, eu posso ir aqui no status do meu processador, tá? E você vai perceber que o CPU, né, ele está sendo usado aqui 100%, tá? E se você já aproveita e vê qual é a máquina que está rodando essa inteligência, tá? É uma máquina simples, tá? Eu tenho aqui um processador i7 com 2 núcleos, eu tenho aqui 2 GB de memória RAM, e eu tenho de armazenamento 17 GB, tá? Aqui é uma máquina virtual, tá? Que eu tô rodando essa inteligência e dou uma média para vocês aí de 1 a 2 minutos para ter essa resposta a cada pergunta, tá? Aí 1 a 2 minutos você faz uma média. Se você está tendo 1 ou 2 minutos aí de demora, você aumenta os cores, aumenta a memória RAM. Se você tiver uma máquina aí com 32 GB de memória RAM, uma boa placa de vídeo, você vai ter uma resposta aí em muito menos tempo do que o tempo que eu estou levando aqui. Beleza? Lembrando que o teste que a gente fez anteriormente, que é utilizando aqui o próprio terminal, nessa situação aqui, eu estou fazendo uma chamada dentro da máquina, diretamente na máquina, né? Nessa situação aqui, eu estou fazendo via API, então eu estou fazendo uma comunicação meio que remota e pode demorar, obviamente, um pouco mais tempo para que você tenha essa resposta, beleza? Então, ele está processando aqui, ó, a partir do momento que essa barra aqui, que está vermelha, voltar para ficar azul, né? Olha lá, ó, parou, ó, o processamento parou. Então, se eu voltar para o meu Delphi aqui, ó, ele teve a resposta aqui da minha pergunta, né? E você percebe que ele acabou me dando aqui uma resposta em inglês, tá? Então, por que isso aconteceu? Provavelmente porque esse modelo aqui em questão, que é o Qwen 2.5, ele não tem tanta instrução para poder me dar uma resposta condizente com a minha pergunta, tá? Então,
é outro detalhe que você tem que levar em consideração quando você for escolher o teu modelo, né? Se você vai estar pegando um modelo ali que tem muitas instruções, de 7 bilhões de instruções, ele vai consumir, obviamente, mais recursos do teu computador, mas obviamente vai estar te dando uma resposta mais condizente com o que você perguntou. O motivo de eu ter utilizado o modelo aqui baixas instruções é justamente para não sobrecarregar informações no meu sistema, para teste, entendeu? Então, tá funcionando, tá? Então, se você ficou até aqui, se você acompanhou, você tem aí já um meio caminho andado para você fazer essa integração no teu sistema, tá? Agora vamos a alguns detalhes que você pode querer saber e são importantes para você não perder muito tempo procurando, tá? Vamos aqui para uma situação que você instalou na tua máquina, na tua máquina Windows, só que você não quer instalar, porque quando você instala essa aplicação, o Olama, né? Ele tem uma pasta default onde ele instala a aplicação, tá? Vamos imaginar que você quer instalar em outra pasta, ou você tem duas máquinas Windows aí, Windows Server e Windows Pro, né? Windows Profissional. Você quer fazer parecido com o que eu fiz aqui. Você tem que fazer algumas configurações, tá? Então, se a gente for aqui na documentação em README, que é documentação, né? A gente pode ver aqui algumas informações. E essa informação específica de onde você pode determinar onde seja a instalação, você pode consultar aqui ó, em recursos. E esse guia aqui, ó, ele vai te dar várias perguntas aqui, que inclusive sobre pasta onde você quer instalar. Eu acho que não é aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, FAQ. Por exemplo, aqui, ó. Cadê? Windows, aqui, ó. Setando as variáveis de ambiente no Windows, tá? Isso aqui, se você quiser. Cadê? Ainda não é aqui. Pronto. Quando você baixa o modelo, né? Você instalou a ferramenta. Você baixou o Olama 3.2, por exemplo, que é da Meta, né? Onde é que ele salva essas informações? Ele salva aqui, ó. users, né? O teu nome de usuário, .olama e models, né? Ele salva aqui nessa parte. Ele está perguntando aqui se você quiser salvar num diretório diferente. Você vai, no caso do Windows, né? Você tem que fazer o seguinte: você tem que ir lá nos teus ambientes nas tuas variáveis, por exemplo. Eu vou aqui em Windows, né? Em variáveis de ambiente. Aqui, ó. Variáveis de ambiente. Eu vai abrir esse menu para mim aqui, ó. E eu vou aqui em variáveis de ambiente. O que é que eu faço? Eu vou aqui em um novo ó, e coloco Olama Models, tá? E aqui eu coloco a pasta onde ele vai estar salvando, né? Então, por exemplo, se eu quero que ele salve no meu... se eu vou criar uma pasta aqui chamada IA Modelos, por exemplo. Todos os modelos que ele fosse baixar, ele vai estar salvando aqui nessa pasta. Maravilha? Outro detalhe, tá? Quando você instala no Windows Server, por exemplo, e quer usar os modelos em uma outra máquina, não vai funcionar você colocando o IP da maneira que eu fiz aqui, tá? Porque no caso do Linux, ele já vem com as portas abertas, por assim dizer, para que a gente possa fazer esse acesso remoto, tá? Mas no Windows não funciona. Se você quiser acessar de outra máquina, você tem que fazer uma outra configuração. Qual configuração você tem que fazer? Você tem que novamente ir aqui no... Aqui, ó, como é que eu faço para permitir que as origens do acesso do Olama sejam de forma externa? Como é que eu faço para permitir isso? Como é que eu faço? Aqui também no Windows eu vou criar um novo ambiente, colocar Olama e eu coloco Origins aqui, ó, Origins. Da mesma forma que eu fiz lá e que você tá vendo aqui, eu coloco aqui, ó, o IP aqui, ó, o 000. Então, a partir do momento que eu faço essa configuração aqui, então eu posso agora acessar a inteligência artificial de forma externa da maneira que eu fiz aqui, que é digitando o IP no navegador, a porta e as requisições que você precisa. Beleza? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido prático. Desculpa se eu me enrolei um pouco, tá? Mas é uma forma que eu encontrei de voltar aos vídeos do canal. Quero voltar a postar um vídeo por semana. Quero voltar a essa nova rotina, porque eu acredito que do tempo que eu passei parado, mesmo eu estando parado, eu ajudei e recebi muitos comentários de pessoas entrando em contato comigo e querendo tirar dúvidas a respeito de suas... a respeito das coisas relacionadas ao Delphi, tá? Então quero trazer mais conteúdo, muito conteúdo bacana quero trazer. Eu aprendi muita coisa nova nesses últimos meses.
E eu espero que tenha ajudado com mais um vídeo, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.